A gente mostrou aqui que o governo quis aumentar o tempo de uso dos ônibus, lembra? Deu uma repercussão danada, mas só que o governo acabou mudando de ideia. Rita Yoshimine, bom dia. Por quê? Bom dia, Fred. Bom dia também para você que nos acompanha aqui desde cedo. Fred, sabe aquela história de querer mudar o jogo quando ele já está andando? Sim. A gente já viu isso uma vez, mudar isso, as regras do jogo enquanto o jogo está andando. A gente já viu isso uma vez e de novo, e também em relação à questão da idade dos ônibus. A gente explica direitinho então. Quando as empresas participaram da licitação e assinaram os contratos, sabiam que os ônibus iam ter que ser trocados quando completassem 7 anos de uso. A gente está vendo aí na tela. O Conselho de Transporte Público Coletivo do DF, presidido pelo secretário de Mobilidade e Transporte, Walter Casimiro, decidiu que os ônibus iam poder rodar 10 anos em vez de 7, como estava previsto. E quem é que ia ganhar com isso? Ônibus com mais vida útil é sinal de empresários gastando menos e passageiros andando em veículo mais velho. Daí que os deputados anularam a decisão do Conselho de Transporte Público e voltou a valer a regra da licitação. Ônibus pode rodar no máximo por 7 anos. Daí que o texto aprovado lá na Câmara Legislativa foi um projeto de decreto legislativo. Não precisou passar pela assinatura do governador. A gente tem aí a arte, então, do Diário Oficial. Fica sem efeito desde a origem a decisão registrada na ata da 395 reunião ordinária do Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, sobre a prorrogação da vida útil dos veículos, que venceriam até 31 de dezembro de 2020. Viu, Fred? 31 de dezembro de 2020, ou seja, eles já estão vencidos. Alguns veículos que fizeram 7 anos justamente no fim do ano passado. Aí o que acontece? Esses ônibus antigos, né, vão ser trocados por novos? Dá tempo? Porque tem uma frase que a gente já ouviu muito por aí de vários secretários de transporte, né, Rita? Que ônibus não se encontra em prateleira, né? Isso. Demora. É uma frase antiga, a gente já ouviu várias vezes, infelizmente. Tem que pedir, tem que encomendar, esperar fazer. Os ônibus do DF têm algumas especificidades, né? Alguns detalhes, etc. Então, a expectativa era que fosse logo. Não venceu? E não estava no contrato? Quando as empresas participaram da licitação, né? Elas já não sabiam? Quando elas assinaram o contrato também não sabiam? Em tese, né, no mundo ideal, elas já estariam fazendo isso antes de vencer o contrato. Mas é o que aconteceu, até porque está vencido desde o fim do ano passado. Algumas empresas renovaram a frota, outras começaram a renovação, mas 2 empresas pequenas, incluindo uma cooperativa e uma empresa grande, não cumpriram o prazo da renovação. E o governador, então, ele começou a costurar um acordo para aumentar o prazo da troca dos ônibus, dos que já estão vencidos. Ibanez está tratando com deputados distritais aliados e da oposição. Ele precisa de todos lá. Aliás, o autor da ideia de voltar a vida útil dos ônibus para 7 anos nem é da base de Ibanez. Vamos ver, então, o que ele disse sobre esse acordo. São José teria que, hoje, comprar 450 novos ônibus. Aí eles alegaram na secretaria de que não tem como comprar de uma vez porque não tem os ônibus fabricados. A secretaria procurou novamente a Câmara Legislativa. Eles terão 30 dias para apresentar o projeto de compra desses ônibus. Tem mais 20 ônibus de uma cooperativa que atua ali na área do Itapuã e mais 5 ônibus rurais. Portanto, são 475 novos ônibus que terão que estar circulando aqui no Distrito Federal em 180 dias. E as demais empresas, todas, terão que cumprir o contrato de 7 anos. Ainda segundo o deputado Chico Vigilante, se a São José não cumprir esse novo prazo que está sendo negociado, de mais 6 meses, ela vai ter as linhas redistribuídas entre as demais empresas. Rafael Prudente, que é presidente da Câmara Legislativa, explicou que o GDF vai mandar as justificativas para a dilatação do prazo, para o aumento do prazo, para 4 ou 6 meses. A São José vai ter, então, que apresentar um plano de ação em 30 dias. Se ela não se movimentar, não fizer nada, vai perder essas linhas. Isso ainda depende, então, de acordo com as lideranças dos blocos de partidos da Câmara Legislativa, mas a expectativa é votar um novo decreto legislativo com aumento do prazo para ser votado, aprovado, na semana que vem. E daí que nós procuramos a São José, mas a empresa até agora não nos enviou resposta sobre essa proposta de aumento do prazo para a troca dos ônibus que já estão vencidos. Procuramos também a Secretaria de Mobilidade, que
mais uma vez não nos respondeu. A CEMOB não respondeu, mas consegui falar com o governador. Ibanez Rocha está contando com esse prazo de 6 meses para que a empresa troque os ônibus. E aí a gente vai ver os motivos. Ele falou o seguinte, que trata-se da alteração de um decreto legislativo, que ele não avalia mandar um projeto de lei, né? Isso cabe à Câmara, vamos apenas prestar os esclarecimentos e encaminhar um pedido de alteração do decreto legislativo. E aí ele continua, é para evitar que passageiros fiquem sem ônibus e que mais de 1.000 trabalhadores percam o emprego. Daí que eu perguntei, mas esses rodoviários poderiam ser contratados em tese pelas outras empresas que assumissem as linhas. Daí que o governador respondeu que o problema é que não existem os ônibus e que o prazo de entrega é de no mínimo 4 meses. O fato, Fred, é que, mais uma vez, a gente está falando de uma empresa que participou da licitação, assinou o contrato sabendo que em 7 anos tinha que trocar os veículos, não trocou. E o que eles alegam? Poxa, mas a concessão vale 10 anos, por que nós vamos trocar os veículos em 7? Mas eles concordaram quando assinaram o contrato, né? Está assinado, né? Está assinado e a gente não muda o jogo, as regras do jogo com ele andando. De qualquer forma, vamos aguardar, porque eles falam que são 450 ônibus, quem que seria prejudicado? Moradores de Braslândia e Ceilândia. Então, por isso deve passar na Câmara. Braslândia, cá entre nós, que precisa, né? De tantos ônibus, Ceilândia é a maior cidade. Então, vamos aguardar, porque quem vai acabar sofrendo é o passageiro de Ceilândia e Braslândia. Vamos ver, semana que vem deve ter novidade.